Aleluia. Irmãos, então nós viemos adorar o nosso Deus nessa noite, viemos buscar o Senhor. E eu creio, irmãos, que Deus tem muito diferente. Hoje nós vamos falar algo que Deus colocou no meu coração para a gente trazer para a igreja, porque nós precisamos de buscar do Senhor cada dia mais, precisamos de adorar a Deus, precisamos estar na presença do Senhor, não é? Porque quando Jesus retornará para buscar a tua igreja, tudo isso vai terminar, vai acabar, não vai existir mais nada disso que nós estamos passando aqui, não é? Ou vai existir uma vida eterna com Deus, ou uma vida de condenação eterna. Então, essas dois caminhos que nós vamos ter, não é? E tudo isso, irmãos, depende de nós aqui na terra. Amém? Então, hoje Deus vai falar conosco a respeito de uma palavra, irmãos, de um rei. Nós vamos comentar na vida de um rei, não é? Que agiu de uma maneira que agradou a Deus e Deus entregou para ele uma grande vitória, não é? Você tem também vontade de receber uma grande vitória de Deus, irmão? Você quer receber uma vitória de Deus? Quer ou não quer? Amém. Todo mundo quer receber a vitória de Deus. Todo mundo quer ser vitorioso nessa terra. E é algo que Deus tem para nós. E é algo que Deus tem para mim e tem para você. Vitória. Problema, guerra, batalha, é o normal, irmãos. Isso vai ter. As guerras não vão cessar. Só quando Jesus retornar e nos buscar. Aí as guerras cessarão. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, as guerras vão continuar. As batalhas estão aí. Não para a gente fugir. As batalhas estão aí para a gente enfrentar. Amém? Foi o que aconteceu nesta palavra que nós vamos comentar. Guerra surgiu ali naquela hora, naquele momento, na vida daquele rei. E aquele rei, irmãos, tomou uma posição, né? Então, foi falado aqui sobre posição, né? A pastora falou aqui no finalzinho aqui sobre a posição. Então nós temos que ter uma posição. E depende da posição que tomamos, é a vitória ou a derrota. A batalha vai existir, irmão. A guerra vai existir. Não tem como você fugir dessa guerra. Não tem como eu fugir da guerra. A guerra vai existir, a guerra está aí. Nós estamos vendo aí, irmãos, como que está a situação do mundo, a situação do Brasil. Nós estamos vendo, a guerra está aí, não é? Não tem como você fugir dela. Não tem como você querer esconder da batalha. Não tem. Então, você precisa se posicionar. Presta atenção nesta palavra que nós vamos comentar hoje. Porque desta palavra, irmãos, são de pessoas que eram do povo de Deus. Amém? Como eu e você somos do povo de Deus. Mas depende da posição do povo de Deus para que a vitória chegue ou para que a derrota chegue. Não importa se eu estou aqui na presença de Deus, se eu faço parte da igreja quadrangular, ou da igreja assembleia, da igreja presbiteriana, não importa a denominação, irmãos. O importante é a posição que você toma, não é? Então Deus entregou para mim, entregou para você algo que foi comentado aqui também, que é a unção. Deus entregou para mim a unção, entregou para você a unção, não é? Tirou você lá do charco de lodo, tirou eu lá do meio da idolatria que eu vivia, tirou você do meio onde você vivia ali, talvez você não conhecia a Deus, te colocou você numa posição, irmãos, uma posição de vitória, uma posição de vitorioso, de rei, como diz a própria palavra,
somos reis e sacerdotes nessa terra. Nós temos a função de rei e a função de sacerdote, duas coisas que Deus se agrada, irmãos, mas quando ela é feita bem feita, não é? Quando ela é realizada com louvor nesta terra. Então, esta unção que Deus colocou na tua mão, você não pode desonrar. Muitas vezes nós estamos desonrando esta unção, viu? Deus não se agrada disso. Então, Deus quer ver você vitorioso, porque você está no meio desta batalha, tá? Então, abra a tua Bíblia lá para a gente começar, né, a comentar sobre este rei, que teve uma posição que agradou a Deus. 2 Crônicas, capítulo 13. 2 Crônicas, capítulo 13. Nós vamos comentar sobre o rei Abias. Ou Abias, né? Não sei como. Eu acho que é Abias. Não é? Amém? Este rei, irmãos, ele agradou a Deus. E ele tomou uma posição. E hoje nesta terra, irmãos, nesse mundo que nós vivemos, nós temos que tomar posições todos os dias na nossa vida. E depende da posição que você toma, a vitória chega, ou quem chega é a derrota. Porque quando você fecha os teus olhos de noite, você está batalhando, irmãos. Não é porque você está dormindo que você não está numa batalha. Está numa batalha. Quando você acorda, abre os teus olhos, sai para trabalhar, faz toda a tua rotina, você sai numa batalha. Então você precisa tomar posições no seu dia a dia. E todas as posições que eu e você tomamos, que agrade a Deus, que honre a Deus, estas posições são agradáveis aos olhos do Senhor. Isso traz vitórias nas batalhas. Por isso, irmãos, que muitas vezes nós somos vitoriosos. Por isso que muitas vezes você recebe as bênçãos que você tanto clama. Nossa, eu recebi, olha, entrou um serviço maravilhoso aqui que eu precisava daquilo ali e consegui, não é? Nossa, olha, eu precisava de tal coisa, eu precisava dessa resolução que estava acontecendo lá no tribunal, eu precisava que desse certo para mim, essa causa, olha, ganhei a causa, não é? Mas por quê? Porque, irmãos, nós tomamos a posição correta diante de Deus. Então, por isso hoje, irmãos, você tem a oportunidade de você parar e pensar, como estamos a nossa vida diante de Deus? Como estamos tomando as posições? Olha para você ver essa passagem, olha aqui, ó. Abias reina e peleja contra Jeroboão, que era outro rei. Abias era o rei de Judá, Jeroboão, rei de Israel. Dois povos de Deus, irmãos. Por isso eu quero que você medite bem nisso daí. Olha para você ver. Israel era um povo escolhido. Judá fazia parte do povo escolhido, não é? Eram 12 tribos que veio de Israel. Não era só uma tribo, 2 tribos, 3 tribos, era 12. Era todos os filhos de Jacó, os filhos de Israel, 12 tribos, não é? Então Israel e Judá eram do povo de Deus. Então eu quero que vocês meditem aqui, irmãos, porque Deus deu a vitória não para todos os povos dele, deu a vitória para um povo. Irmão, presta atenção numa coisa. Por que será que o povo, todos eram um povo de Deus, todos eram um povo escolhido de Deus, irmãos, mas não foi todos que foram vitoriosos, tá? Aí que é a chave do negócio, aí que é a chave, nós vamos comentar, nós vamos descobrir o porquê que Deus foi para o lado de um e não para o lado do outro, sendo os dois povos de Deus. Amém?
Então você está aqui dentro, você faz parte do povo de Deus, eu faço parte do povo de Deus, mas depende da tua posição, da minha posição diante de Deus, para que a vitória chegue em você e chegue em mim. Amém? Por isso que você olha para o lado, talvez você olha, meu Deus, o meu irmão está sendo mais abençoado do que eu. Nossa, por quê? Será que Deus faz acepção de pessoas? Eu também faço parte do povo de Deus, amém. Realmente, Israel fazia parte do povo de Deus, Judá fazia parte do povo de Deus, né? Mas as posições dos líderes levou a vitória de um e a derrota do outro. Você e eu, irmãos, somos líderes, tá? Você é rei, assim declara a palavra, que somos reis e sacerdotes aqui na terra. Então, você é rei, eu sou rei. Depende da posição que você toma diante de Deus, você vai trazer a derrota para você e para o teu povo, ou a vitória. Qual é o teu povo, irmão? A tua família. O teu reino é o teu lar, é a tua empresa, é o território que Deus colocou na tua mão, seja onde for, não é? É o teu reino que você tem que proteger aqui na terra, tá? Então o teu reino, você precisa proteger do inimigo. Então, irmãos, depende da posição que você toma diante de Deus, viu? Não independe se você é grande ou se você é pequeno, independe se você tem dinheiro ou não tem dinheiro, independe se você é forte fisicamente ou você é fraco fisicamente, independente de qualquer coisa, a vitória chega na tua mão, dependendo da posição que você toma com Deus. Amém? Esquece, irmão. Vamos esquecer que eu preciso disso para me ter vitória. Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Não. Lembre de uma coisa: depende apenas da posição que você toma com Deus no seu dia a dia. Porque aparecem coisas para você tomar a posição errada diante de Deus. Mas se você toma a posição certa, a vitória chega na tua mão, seja ela qual for, seja ela difícil ou fácil aos nossos olhos, porque para Deus não existe dificuldade em nada. Para Deus entregar para mim e para você, não tem dificuldade, é a mesma coisa. Ele estala os dedos e chega a vitória nas nossas mãos. Amém? Olha bem a passagem, diz assim, no ano 18º do rei Jeroboão, reinou Abias sobre Israel. 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Micaía, filha de Uriel, da cidade de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. Houve guerra, então os dois estavam em confronto. Dois povos de Deus em confronto. E Abias ordenou a peleja. Um exército de varões belicosos, de 400.000 homens escolhidos. Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens. Será que o Jeroboão tinha mais homens do que Abias? Só o dobro, né? Olha bem, irmãos. Então não importa o tamanho, não importa se a pessoa é forte, fraca, se ele é rico ou é pobre, isso para Deus não importa para te dar a vitória. Amém? O que importa é a posição tomada diante de Deus. Então olha bem, e não esquecendo que os dois eram do povo de Deus, tá? 800.000 homens escolhidos, todos varões valentes. E pôs-se Abias em pé, em cima do monte Zemaraim, que está nas montanhas de Efraim, e disse:
Olha a posição de um dos reis, Abias. E disse: ouvi-me Jeroboão e todo Israel, porventura não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, e ele a seus filhos por um concerto de Saul? Contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra seu Senhor. E ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial, e fortaleceram-se contra Roboão, filho de Salomão, sendo Roboão ainda jovem e terno de coração. Não podia resistir-lhes. E agora cuidais de esforçai-vos contra o reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi. Bem, sois vós uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouros que Jeroboão vos fez para deuses. Então Jeroboão já não estava tão presente na presença de Deus, não é? Levantou deuses para estar à frente lá do reinado dele. E Abias alertou o povo de Israel: olha, vocês estão se levantando contra Deus, porque Deus fez um concerto com Davi e colocou o reinado de Israel nas mãos dos descendentes de Davi, não é? Então olha bem, isso foi a posição tomada pelo rei Abias antes de entrar na batalha. Ele foi e se posicionou, falando para o outro: olha, nós todos fazemos parte de um só reino, não é? Um só reino. Nós não podemos, vocês não podem se levantar contra o reino do Senhor. Mas eles não deram ouvido. Olha bem, irmãos. Por quê? Por que será? Porque será que eles confiaram neles ou não? Sim, eles estavam com um dobro de homens, só que homens vadios se juntaram a eles, filhos de Belial, irmãos. Olha bem, não é? Como que ia sair a vitória disso daí, dessa coalizão? Como que ia sair a vitória desta união aí, irmãos? De Jeroboão com os filhos de Belial, com homens vadios, como a Bíblia diz aqui, não é? Como que ia surgir? Não ia, não tem como. Se eu não tomar a posição para com Deus, a vitória não chega nas minhas mãos, irmão. E quando eu tomo a vitória para o outro lado, a posição para o outro lado, a vitória não chega, a derrota chega, mas a vitória não chega. Independente do meu exército, se é grande ou pequeno, olha para você ver. Independente da minha posição, se eu sou ou não sou grande ou sou pequeno, independente disso, a derrota chega na minha mão, porque eu tomei a posição errada. Então olha bem, irmãos, vamos lá. Porém, versículo 10, porém, quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus. Olha o que Abias falou: olha, vocês escolheram outros deuses, levantaram bezerros de ouro, estão aí na idolatria. Vocês estão, os deuses que estão adiante de vocês são esses. Mas, porém, quanto a nós, quem é que está falando aqui? Abias. A posição dele é essa: quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus. Quem era o Deus que estava à frente ali de Abias? Deus. Então olha bem, é o nosso Deus e nunca o deixamos. Irmãos, quando eu comentei, ou a pastora comentou de unção, muitas vezes eu deixo Deus para trás. Quando eu negligencio a minha unção que Deus me deu,
eu deixo Deus para trás. Quando eu desobedeço a Deus, quando eu tomo posições para o lado errado, eu deixo a Deus. Então, a gente comete esses erros, irmão. Por isso nós estamos aqui hoje, para ouvir a palavra, meditar e parar. Na hora que começarmos a errar, nós pararmos, irmão, e voltar atrás. Tem condições disso, irmão. Porque foi falado para Jeroboão antes da batalha. Não foi entrado na batalha já e começaram a batalhar, não. Abias alertou Jeroboão: olha, vocês não podem vencer Deus. Não importa o tamanho do teu exército, vocês não poderão vencer a Deus. Irmão, não tem ninguém e nada que derrota Deus. Se Deus está no teu lado, se Deus está do teu lado, você não é derrotado, irmãos. Não tem possibilidade da derrota chegar na tua mão se você toma a posição correta do lado de Deus. Se você honra aquilo que Deus colocou na tua mão. Por isso Jesus morreu naquela cruz, irmão, para que você seja um rei vitorioso. Mas essa vitória só chega se você tomar a posição correta diante de Deus, a posição de obedecer a Deus, de estar na presença do Senhor em qualquer situação, você colocar Deus na frente da tua vida. Não existe posição melhor e mais acertada do que essa, irmão. Não tem. A posição correta é essa. A própria palavra fala: se a palavra de Deus permanecer em mim e eu permanecer na palavra de Deus, tudo que eu pedir ao Senhor, Ele me dará. Não é assim que diz, irmão? Se eu me permanecer em Deus, não é? Se eu me permanecer em Jesus, se Jesus, a palavra, permanecer em mim, tudo que eu pedir, Ele me dará. Então, a palavra de Deus precisa estar no meu coração para me tomar as posições corretas, irmão. Porque se eu não tiver a palavra de Deus, eu vou pelo meu querer, eu vou pelo que é melhor para a minha carne, para mim e aos meus olhos. Então, se veio a situação, opa, é melhor, porque eu estou vendo com os meus olhos de carne, eu estou vendo o que é bom para mim. Nossa, olha, é melhor essa situação que vai ser o melhor. Eu nem vou levar em consideração se aquilo ali vai agradar a Deus ou não, não é? Porque a palavra não está em mim. Eu estou deixando Deus de lado. Eu não estou obedecendo a Deus. Eu não estou colocando a palavra de Deus em prática. Então, olha bem, irmãos. Vamos continuar aqui, estamos terminando também. Ó, diz assim, ó: e os sacerdotes, continuando no versículo 10, e os sacerdotes que ministram ao Senhor são filhos de Arão. Quem eram os sacerdotes lá, que você pode ler para trás? Quem eram os sacerdotes lá no reinado de Jeroboão? Ele colocou outros sacerdotes, porque os sacerdotes daqueles que eram filhos de Arão, ele tirou, porque agora era deuses de prata, deuses de ouro, que estavam lá no reinado de Jeroboão. Ele simplesmente afastou Deus ali do povo. Irmãos, ele tomou essa posição porque ele era o rei, não é? Ele era o líder, e ele não fez nada, e aquele idolatria, aquele negócio entrou no meio do povo, e ele tirou lá os sacerdotes, filhos de Arão. Mas Abias falou: aqui não, os sacerdotes que ministram ao Senhor são filhos de Arão, e os levitas se ocupam a sua obra, e queimam ao Senhor incenso, queima ao Senhor cada manhã e cada tarde holocausto e incenso aromático, dispondo os pães da propiciação sobre a mesa pura, e os castiçais de ouro, e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós temos cuidado do serviço do Senhor nosso Deus, porém vós o deixastes. Está vendo, irmão? Eles cumpriram tudo
tudo que era para ser feito, tudo que foi deixado por Deus a Moisés, eles cumpriam a lei, eles obedeciam a palavra, eles obedeciam os mandamentos do Senhor. Quem eram os sacerdotes? Eram os filhos de Arão, que foi constituído por Deus lá na época de Moisés. Isso foi respeitado. Jeroboão tirou tudo isso daí, fez do jeito dele. Por isso, quando eu e você agimos do nosso jeito, estamos agindo como Jeroboão, deixando de lado o que é constituído por Deus para fazer o que é constituído por nós, pelo homem. Aí está errado. Aí Deus não agrada, aí a vitória não vem, aí a derrota está batendo na porta, e muitas vezes eu e você não sabe por quê que estamos sendo derrotados. Olha para a tua vida, irmão, olha, eu vou olhar para mim, olha para a tua. Será que nós estamos honrando a Deus nessa terra? Será que estamos fazendo o que temos que fazer, obedecendo aquilo que foi ordenado por nós, pelo Senhor? Porque se fizermos e a vitória não vir, irmão, Deus é mentiroso, palavra é mentirosa, isso nunca vai acontecer, porque Ele é verdadeiro. Pode ser um homem mentiroso, mas Deus sempre é verdadeiro. Amém? Então, irmão, é isso, eles obedeciam tudo, tintim por tintim eles faziam, e ali Deus se agradava do reinado de Abias. Olha aqui, vamos continuar aqui, ó. E eis que Deus está conosco. Precisa de mais alguma coisa, irmão? Eis que Deus está conosco à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando as trombetas, para dar alarme contra vós, ó filhos de Israel. E era tudo o povo de Deus, irmão. Tudo o povo de Deus. Então não basta estar na igreja não, falar, eu sou crente, eu sou... tenho carteirinha aqui de membro de tal igreja. Não, para com isso. Chega, não é isso não. Não precisa, não é esse o essencial. Claro que você tem que estar na igreja para você aprender o caminho, para você saber o que tem que fazer, para Deus falar contigo, para você buscar unção, lógico. Mas irmão, se você sentar e ir embora sem você ter essa consciência que você tem que tomar uma posição para com Deus nessa terra, a vitória não vai chegar. Olha bem, mas e eis que Deus está conosco à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando trombeta para dar alarme contra vós, ó filhos de Israel. Não pelejeis contra o Senhor. Olha a posição dele, estava avisando, como Deus hoje, irmão, avisa para nós, tá? Tome a tua posição. Eu ainda não retornei, mas tome a tua posição diante de mim. Amém, irmão? Tome, porque quando eu retornar, eu vou buscar os que têm posição diante de mim, aqueles que estão posicionados diante de mim, como este rei posicionou. E ele avisou o povo. Olha bem, olha aqui. Tocando trombetas e dar alarme contra vós, ó filhos de Israel, não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não prosperareis. Não vem, não enfrenta Deus, porque você não vai prosperar, vocês vão ser derrotados. Mas aqueles que estão lá com outros deuses, estão fazendo a vontade do inimigo, tomou outras posições, esses nunca vão dar ouvidos à palavra de Deus, aquilo que Deus fala. Por isso muitos estão saindo das igrejas, mudando. Hoje tem igreja para tudo quanto é jeito que você quiser, irmão. Tudo quanto é igreja que você quiser ir. Se você quiser uma igreja que prega de um jeito, que prega do outro, que fala de um jeito, que fala o correto, que fala o errado, irmão, você pode procurar igreja, tem igreja de tudo quanto é maneira que você quiser. Não é assim? Tem. Então o povo está procurando igrejas que falam aquilo que ele vai gostar, aquilo que vai dar certo para ele, não é?
Mas aquilo que vai mudar ele não quer, porque a mudança dói. A mudança dói, irmão. O negócio para mudar é difícil. Então, ninguém quer dificuldade hoje, não é? Nós estávamos comentando aqui de manhã, quando os meninos que estavam ensaiando louvor, eu e o irmão ali estava comentando sobre as facilidades que hoje estão, né, irmãos? Ele comentou sobre a facilidade hoje dos computadores, é fácil, rapidinho, não é? As facilidades, irmão. Hoje todo mundo quer facilidade, todo mundo quer coisa fácil, coisa rápida, coisa boa para ele. E para Deus não é assim, irmãos. Deus não é dessa forma. Para a gente conquistar as coisas para Deus, existe batalha, é luta, irmão, é difícil, é complicado. Por isso o reino de Deus é conquistado na guerra, na batalha. Por isso, não é simples, não, é facinho. Não, o povo quer facilidade, tá? Mas, irmão, não tem facilidade. É buscar de Deus, é fazer a vontade de Deus. É isso que Deus está querendo de nós, irmão, tá? Que você posicione diante dele perante o mundo. Aí eu quero ver, irmão. Aí que eu quero ver quem é crente mesmo, quem é servo de Deus, quem não é. E Deus também quer ver. Por isso Ele está trazendo essas palavras para nós, irmão. É por isso, porque lá fora você tem que tomar a posição. Abias tomou a posição diante de Jeroboão, a posição correta. Jeroboão tomou a posição errada. E os dois sendo, vamos falar assim, fazer essa analogia, os dois sendo da igreja, né? Dois crentes, irmão. Dois crentes sentados na mesma igreja, mesmo povo de Deus, né? Um tomou a posição para com Deus e o outro não. Dois dos servos de Deus, Israel e Judá. E aí? Deus, porque ele era do povo dele, deu a vitória para Israel, irmão? Não! Deus deu a vitória para Abias porque ele tomou a posição, ele fazia o correto. Você viu aqui em cima que ele fazia tudo que Moisés deixou para que seja feito. Então ele adorava a Deus, ele respeitava a Deus, ele temia a Deus. Tá? Então olha bem, versículo 13: mas Jeroboão fez uma emboscada em volta para darem sobre eles por detrás, de maneira que estavam em frente de Judá, e a emboscada por detrás dele. Nossa, irmão, cercou eles tudo. Tinha condições deles saírem dali, irmão? 800 mil homens, cercou eles, estavam no meio, 400 mil. E aí? Eles tinham que lutar para frente, lutar atrás, lutar dos lados. Irmão, talvez você está nessa situação de Judá. Você não sabe como sair do negócio. Você foi cercado. Mas qual é a posição que você tomou com Deus? Se você tomou a posição de Abias, olha o que vai acontecer. Se você tomou a posição de Jeroboão, a derrota está na tua mão, não tem jeito. O inimigo cercou. Mas se a posição sua foi como Abias, de ir para o lado do Senhor e fazer o que é certo perante os olhos do Senhor, vamos lá. Olha aqui o que aconteceu, tá? Então Judá olhou, e eis que tinham de pelejar por diante e por detrás. Assim clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram a trombeta. Irmão, você é sacerdote. Não esqueça disso. Você, além de ser rei, você é sacerdote. Se você está cercado, se você tem a posição que você tomou do rei Abias, que você serve realmente a Deus, faz a vontade de Deus, honra aquilo que Deus colocou na tua mão. Irmão, você é sacerdote, toca a trombeta, clama a Deus. Você, além de rei, é sacerdote. Você tem as duas posições Deus dada para nós, você tem na mão. Toca a trombeta e Deus vai fazer um milagre.
Mas se você tomou a posição de Jeroboão, irmão, aí não tem como, porque o sacerdote de Jeroboão era sacerdote da idolatria. Deus não vai ouvir. Não era? Era sacerdote da idolatria. Deus não vai ouvir. Então a derrota vai chegar, irmão, não tem como. Então olha bem. E os homens de Judá gritaram, e sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus os entregou nas mãos de Judá. Na maneira que Abias e o seu povo fizeram grande estrago entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos. 500.000 morreu naquela hora. Olha bem, 500.000. Aqui fala que morreu algum de Judá? Não falou. Olha para você ver. Porque quem deu a vitória para Judá foi Deus. O que o povo fez? Clamou, gritou. É a única coisa que eles tinham que fazer, irmão. Confiar em Deus. Eles tinham a posição tomada já. Era confiar em Deus, clamar a Deus. Acabou, irmão. Clamou a Deus, a vitória chegou. Deus não importa qual é a vitória, mas eu sei que vai ser real, vai ser verdade. Não adianta, irmãos. Deus é fiel para que esta palavra se cumpra na nossa vida. Amém? Amém. Eu espero que você saia daqui no seu coração e na sua mente. Tenho que tomar a posição que o rei Abias tomou. Amém? Tenho que fazer o que é reto diante de Deus, porque na hora que eu for cercado pelo inimigo, eu como sacerdote, você, né, e eu como sacerdote e rei, nós vamos gritar, nós vamos clamar, tocar a trombeta, e a vitória chegará. Amém? Não tem inimigo que resiste ao sacerdote de Deus, ao rei de Deus, tomando uma posição e clamando. Não tem inimigo, porque é o próprio Deus que vai dar a vitória. Não é nem eles, porque eles foram